querido e minha querida concurseira que está estudando Direito Constitucional, e hoje nós vamos abordar aqui a sequência do tema do direito, aqui da defesa do Estado e das instituições democráticas, e vamos trabalhar a respeito das Forças Armadas. Então, só para te situar, existe o título da Constituição que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, defesa da ordem pública, da pátria. Daí que existem dois núcleos. Primeiro, das instituições, do tal do Sistema Constitucional de Crises, que é o estado de defesa e o estado de sítio. E ainda eu tenho outras formas de defesa da pátria, através das Forças Armadas e da segurança pública. Então o tópico que nós vamos analisar na nossa aula de hoje é a respeito das Forças Armadas. Então vamos lá. As Forças Armadas, esse tópico está previsto lá no artigo 142 e 143 da sua Constituição Federal. Eu gostaria de ler o caput do artigo 142 com você, para daí a gente poder esquematizar ele bem certinho no seu material aí. Olha o que diz o 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Então vem cá, olha aqui, ó. Então o que a gente pode esquematizar aqui para você? As Forças Armadas são instituições nacionais de caráter permanente e regulares. E ainda são formadas por quem? Você já sabe isso aqui, né? Isso aqui é meio que senso comum. Marinha, Exército e a Aeronáutica. Qual o objetivo de se ter uma organização como essa, de se ter um exército, uma marinha, aeronáutica? Qual que é a ideia disso tudo? Defender o Estado, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e defesa da lei e da ordem. Tudo aqui voltado para a ideia de segurança mesmo do Estado, de manutenção da ordem e das instituições democráticas. Então, para sua prova aqui, ó, dá uma memorizada nos objetivos das Forças Armadas. Geralmente é o que aparece. Qual é a base? Qual é o alicerce das Forças Armadas? Você já conhece, já viu os militares? A base é hierarquia e disciplina. Então existem postos, graduações e hierarquia dentro da carreira militar. E ainda a disciplina, né? O respeito às ordens e a subordinação. Os membros que compõem as Forças Armadas, eles são chamados de militares. Então, os militares são aqueles membros das Forças Armadas. Aqui, eu desenhei para você uma hierarquia desse sistema aqui das Forças Armadas. Você leu comigo na Constituição que o chefe supremo das Forças Armadas é quem? É o presidente da República. Abaixo do presidente da República, diretamente ligado a ele, nós temos o Ministério da Defesa, que é composto, é chefiado pelo Ministro de Estado da Defesa. Lembra que o Poder Executivo, ele é realizado com auxílio de ministros. No caso, no que diz respeito às Forças Armadas, eu tenho um ministério específico para cuidar disso, para a defesa da pátria, da ordem, da lei, da garantia dos poderes. Esse ministério é chamado de Ministério da Defesa. E o seu chefe aqui é o Ministro de Estado da Defesa. E você deve lembrar aqui comigo os cargos privativos de brasileiros natos. Lembra os cargos privativos de brasileiro nato? O tal do mp3.com, aquela nossa mnemônica bem legal, o mp3.com, que são os cargos privativos de brasileiro nato. Um desses cargos privativos de brasileiro nato é o M aqui, ó, de Ministro de Estado da Defesa. Então, o cargo de Ministro de Estado da Defesa, ele é privativo de brasileiro nato. Então, logicamente, o presidente, o Ministro de Estado da Defesa, também deve ser cargo privativo de brasileiro nato. E tem o O aqui, né? Que são os oficiais das Forças Armadas, ou seja, os militares, os oficiais das Forças Armadas necessariamente precisam ser brasileiros natos. Abaixo aqui do Ministério da Defesa, nós temos os comandos, o comando da Marinha, o comando do Exército e o comando da Aeronáutica. Então o que eu quero que você memorize aqui nesse primeiro momento a respeito de Forças Armadas é o quê? Que é permanente, que é regular, que é formado pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, que eles são formados aqui, tem como base a hierarquia, a disciplina e os seus objetivos. Ok? Vamos falar um pouquinho a respeito dos demais incisos e parágrafos lá do artigo 142, ou seja, o regime jurídico que se aplica aos militares.
A Constituição Federal vai falar que é vedado, é proibido a impetração de habeas corpus em face de punições disciplinares militares. Isso está lá no artigo 142, no parágrafo 2º, e está exatamente aquilo que eu falei, diz lá, ó, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Aí eu pergunto, nunca poderá ter habeas corpus em face de punições disciplinares militares? Aqui, cuidado. Uma punição disciplinar militar, ela tem um caráter diferente daquela punição penal, daquela pena lá do direito penal. Por isso que a Constituição entendeu que não cabe habeas corpus, porque o habeas corpus, lembrando aqui, é o remédio constitucional que visa tutelar a minha liberdade de locomoção. Quando alguém restringe a minha liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, aqui lembrando lá dos remédios constitucionais, por ilegalidade ou abuso de poder, eu posso impetrar o chamado habeas corpus. Daí a Constituição vem e veda a impetração de habeas corpus em face de punições disciplinares militares. Entretanto, o STF já decidiu que é possível a impetração de habeas corpus em face de punições disciplinares militares quando foi para discutir a legalidade da prisão, a legalidade do ato. Então, aqui bem importante, ó. Quando a Constituição fala que é vedado, que não pode impetrar habeas corpus, ela quer dizer, não pode impetrar habeas corpus para o mérito da prisão, para o mérito da punição disciplinar. Então, se o militar lá foi preso por um determinado motivo, o judiciário não pode discutir esse motivo. Ah, mas será que foi justo? Será que ele fez mesmo? Não é essa a discussão. O judiciário não pode se posicionar a respeito do mérito da punição disciplinar. Agora, em relação à legalidade da punição, o STF entendeu que o judiciário pode sim. Então, para discutir a legalidade da punição disciplinar, cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus para discutir o mérito da punição disciplinar. Cuidado com o texto literal. Se ele vier lá, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, está certo, porque é a redação do artigo 142, parágrafo 2º. Agora, se vier assim, nunca caberá habeas corpus em face de punições militares disciplinares. Aí tá errado, porque eu posso, em algumas situações excepcionais, impetrar habeas corpus mesmo em face de punições disciplinares. Quando for para discutir a legalidade desse ato. Dá um exemplo, professora. Por exemplo, imagine que um militar foi punido por uma autoridade que é incompetente. Ela é incompetente para julgar, para punir aquele militar, mas puniu. Pode impetrar habeas corpus? Aí sim. Então eu posso dizer que o habeas corpus é cabível para discutir situações de caráter formal. Formal. Então, quem que é a autoridade que concedeu? Imagine que a prisão, de acordo com a lei lá, a norma deles, é de 5 dias. E o cara tá há 30 já. Aí pode isso aí? Não, aí já virou uma arbitrariedade, aí não pode. Aí nesse caso cabe habeas corpus. Então para você esquematizar isso, para você não errar. Não cabe habeas corpus em virtude de punições disciplinares militares, ponto. Nunca caberá? Não, aí não é assim, nunca é demais. Não é? Nunca é muito tempo. O STF vem e diz, pode sim, mas pode para controlar a legalidade, aspectos formais da prisão e não o material, não o mérito da prisão propriamente dita. Ok? Isso aqui, bem facinho, você não pode errar justamente porque é bem fácil, não é? Em relação ao regime jurídico aplicado aos militares, primeiro tópico aqui, em relação aos cargos e empregos públicos. Se o militar assume um cargo ou emprego público, o que pode acontecer com ele? A Constituição nos dá a resposta. Vamos lá, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 2º e inciso 3º. Olha o que diz lá. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, que foi no seu material permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva nos termos da lei. Primeiro ponto. Segunda situação. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil
temporária, grifa temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Então, olha só. Simplificando esses 2 incisos do artigo 142. Se o militar da ativa, ele for empossado aqui em um cargo ou emprego público, o que vai acontecer com ele? Depende. Depende se esse cargo é definitivo, se esse cargo é permanente ou se esse cargo é temporário. Se o cargo, aqui no sentido mais lato, cargo e emprego, for permanente, ele deverá ser mandado para a reserva. Se for temporário, professor, ele vai ser agregado ao quadro. Então, ele fica agregado. Seria uma suspensão temporária aqui, para você, em grosseiríssimas palavras. Ficaria suspenso em caráter temporário. Aí, caso ele fique 2 anos nesse afastamento, nessa suspensão temporária, é que ele vai ser encaminhado para a reserva. Como que isso vem na minha prova, professora? Invertendo. Ele vai dizer, no caso de ser empossado, né, isso é uma posse, de cargo e emprego público temporário, será encaminhado diretamente para a reserva. Ele vai ficar o quê? Agregado. Então, muito simples. Nem precisa saber o que é reserva, o que é agregado, o que é isso, o que é aquilo. É apenas saber como que a banca trabalha, como que ela pode inverter para você. Se permanente, vai para a reserva. Se for temporário, significa que de repente a pessoa pode voltar, né? Então ele só fica agregado, uma suspensãozinha temporária de boa. Não, mas o cara ficou 2 anos fora, contínuos ou não. Aí faz o que com ele? Vai para a reserva. Mas veja que ele não é encaminhado para a reserva diretamente. É isso aqui que você tem que ficar ligado. Daí a Constituição fala assim, isso era um artigo 37, inciso 16, a linha C. O que é isso aí? A Constituição, através de emenda, isso veio lá em 2014, ela trouxe a possibilidade dos militares cumularem a sua atividade, desde que haja compatibilidade de horários, com o cargo ou emprego na área da saúde. Você lembra da acumulação de cargos públicos? Professor, técnico de saúde, aquela história toda? A Constituição trouxe parte daquilo ali aqui para os militares e trouxe então a possibilidade do militar acumular sem ser afastado, sem ir para a reserva, sem ser agregado, acumular atividade militar com um da área da saúde. Beleza? Em relação aos militares e cargos eletivos, militar pode se eleger? Pode se candidatar a um cargo eletivo? Sim. Claro que sim. Essa resposta a gente não vai encontrar lá no artigo 142. A gente vai encontrar lá no artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal, que fala a respeito lá dos requisitos de elegibilidade, das inelegibilidades. Lembra disso? Lá em direitos políticos. E em relação aos militares, como é que funciona? Se o militar tiver menos de 10 anos de atividade, o que vai acontecer com ele? Ele deverá afastar-se da atividade. E atenção, esse afastamento é definitivo. É definitivo. Então, se o militar é militar novo, está menos de 10 anos, se ele quiser ser candidato a um cargo eletivo, quer se candidatar, ele tem que necessariamente se afastar. E esse afastamento é definitivo. Agora, e se ele tiver mais de 10 anos? Se ele tiver mais de 10 anos, a história é outra. Ele vai ser agregado pela autoridade superior. E se ele for eleito, no ato da diplomação, ele será encaminhado para a inatividade. Que cuidado com questão de prova. Se ele for eleito aqui com mais de 10 anos, ele vai para a inatividade em qual momento? Na diplomação. Cuidado, a diplomação não é a mesma coisa que posse. A diplomação é um ato anterior à posse. Então, já no momento da diplomação, que geralmente acontece no ano mesmo que a pessoa foi eleita, então imagina, as eleições em outubro, aí já faz contagem dos votos, apuração, aquela história toda, já corre a diplomação. Para a posse só ser tomada no ano seguinte. Então a inatividade não é da data da posse, a inatividade é a partir da diplomação. Então, em relação aos cargos eletivos, apenas essa diferença entre aquele que tem menos de 10 anos e aquele que tem mais de 10 anos. O militar em atividade, ele não pode ter filiação partidária. Professor, mas como assim? Ele não tem filiação partidária. E daí como é que ele vai se candidatar? Calma, o militar ativo não pode ter filiação partidária. Mas depois que ele se afastou aqui,
ou depois que ele já foi para inatividade, aí ele pode ter filiação partidária. Mas aqui em direito constitucional, você não precisa se preocupar com isso. Isso aí é problema lá do pessoal que faz prova com direito eleitoral. Para você aqui, só tem que gravar da seguinte forma: o militar ativo não pode ter filiação partidária, mas isso não vai impedir ele de se candidatar a um cargo eletivo, ok? Princípios. Alguns princípios regem a atividade militar, que são os mesmos da administração pública, previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal, conhecidíssimos como LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, os mesmos princípios da administração pública também regem aqui a atividade das Forças Armadas. Um outro inciso ali dessa parte do artigo 142 vai dizer que lei complementar deverá estabelecer normas gerais de organização, preparo e emprego nas Forças Armadas. A única importância desse inciso aqui, é que se dá através de lei complementar. Não é tudo. Lei complementar e não lei ordinária deverá estabelecer organização, preparo e o emprego nas Forças Armadas. Então, cuidado. A questão vai vir lá, lei ordinária, Errado. Tem que ser lei complementar. Neste caso, para estabelecer organização, preparo e o emprego. Ainda em relação aos membros das Forças Armadas, eles possuem alguns direitos. E aqui, a Constituição ela foi meio confusa. Por quê? Ela vai dizer que aos militares são assegurados direitos, tanto direitos de caráter social, ou seja, aqueles previstos lá no artigo 7º da Constituição, aqueles mesmos trabalhadores urbanos e rurais, e ela separa apenas alguns desses direitos. E ela fala também que é atribuído aos militares alguns direitos dos servidores públicos. Então é como se o militar ele tivesse um caráter híbrido de direitos sociais, entre os direitos atribuídos aos servidores públicos e aqueles direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais. E a Constituição então traz um inciso, lá um parágrafo, dizendo quais são os direitos dos militares de caráter social, do 7º, ou dos servidores públicos. Para facilitar a sua vida, venha lá para o seu material. Eu fiz um esqueminha separando ali quais são os direitos que a Constituição pegou do artigo 7º e quais direitos ela trouxe lá do artigo 37. Aqui a sua obrigação é memorizar quais são os direitos. Está no seu edital Forças Armadas, você vai pegar essa tabelinha e você vai fixar ela. Quais são os direitos de caráter social que se aplicam aos militares? Quais são os direitos atribuídos aos servidores que também se aplicam aos militares? O meu destaque aqui é em relação à súmula vinculante 6. Se você olhar aí na sua tabelinha, você vai observar que nenhum dos direitos sociais do artigo 7º, não existe o direito social aqui da garantia do salário mínimo. A garantia do salário mínimo é uma garantia dos direitos sociais prevista lá no artigo 7º para os trabalhadores urbanos e rurais. Essa garantia não foi estendida aos militares. A Constituição não estendeu essa garantia do salário mínimo aos militares. Por isso, é possível a remuneração de militar em valor inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque a Constituição não estendeu essa garantia aos militares. Daí, em virtude de diversas discussões judiciais a respeito disso, o STF expediu a súmula vinculante 6, que também está aí no seu material. Olha lá o que diz a súmula vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Justamente por quê? Justamente porque a Constituição não assegurou essa garantia do salário mínimo aos militares, ok? Então grava aí essa parte, essa súmula vinculante 6 do STF. A Constituição ainda de forma expressa, ela proíbe o exercício do direito de greve e da sindicalização aos militares. Então grava aqui, ó, a Constituição proíbe o exercício do direito de greve e a sindicalização aos militares. Cuidado, nós estamos falando aqui das Forças Armadas, essa proibição é expressa aos militares. Ainda, serviço militar obrigatório. Você sabe comigo que o serviço militar obrigatório, ele é obrigatório para quem? Ele é obrigatório para homens. Para quem que o serviço militar é dispensável, então? A Constituição Federal vai dizer que o serviço militar é obrigatório, salvo para mulheres
e eclesiásticos. Isso em tempos de paz. A gente já vai ler o texto para você fixar isso aqui. Então, olha só, o serviço militar ele é obrigatório, salvo para mulheres e para os eclesiásticos. Os padres, aquela história toda. Eles não precisam cumprir o serviço militar obrigatório. O inciso seguinte, que fala de serviço militar obrigatório, ele vai dizer que deve ser garantido a prestação alternativa, vamos colocar aqui, ó, uma prestação alternativa para aqueles que invocarem a chamada escusa de consciência. Lembra lá da escusa de consciência, do artigo 5º da Constituição Federal, que o Estado não pode restringir direitos em virtude de convicção política, religiosa ou filosófica, salvo se as invocar por eximir-se de obrigação legal a todos imposta e não cumprir a prestação alternativa. Quando a gente fala de serviço militar obrigatório, eu estou falando de uma obrigação legal que é a todos imposta. Se a pessoa não cumpre essa obrigação legal a todos imposta e ainda não cumpre a prestação alternativa, o que o Estado pode fazer? Restringir os seus direitos políticos. Daí que a Constituição Federal assegura, então, nesse dispositivo, que a pessoa possa invocar a sua convicção religiosa e se eximir do serviço militar obrigatório. Então vem comigo lá, olha o que diz o texto da Constituição. Ela vai dizer assim, ó, artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Legal. Agora olha o parágrafo 1º. As Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempos de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência. O que é imperativo de consciência? A escusa de consciência. Entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Então, o que quer dizer aqui a Constituição? Ela está dizendo, ó, o serviço é obrigatório, mas você pode alegar a sua escusa de consciência, seu imperativo de consciência e se eximir dessa obrigação que é para todos, que é obrigatória para todos os homens, excluídos mulheres e os eclesiásticos. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil, isso aqui você já sabe um pouquinho lá de direitos fundamentais. Só o parágrafo 2º, que diz assim, ó, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz. Só que olha aí o que ele diz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Então não é que eles não vão ter que fazer nada, eventualmente a lei pode atribuir alguns encargos. Não precisa também saber se a lei atribui, se não atribui. Importante você saber que em tempos de paz, eventualmente em tempos de guerra, as mulheres podem ser convocadas aí, se necessário. Em tempos de paz, mulheres e eclesiásticos não são chamados, mas eventualmente elas podem ter outras atribuições que a lei vier a atribuir. Podemos destacar ainda a lei que trata do serviço alternativo. O que seria esse serviço alternativo, essa prestação alternativa? A lei vai dizer que essa prestação alternativa deve ter caráter lá administrativo, assistencial, filantrópico ou produtivo, em substituição às atividades de caráter essencialmente militar. Então a ideia é que a pessoa faça uma coisa boa, uma coisa positiva, já que ela não vai realizar o serviço militar obrigatório. Então não esquece disso aí. A pessoa é obrigada a realizar o serviço militar obrigatório, mas eventualmente ela pode deixar de cumprir com essa obrigação caso ela alegue o seu imperativo de consciência, a tal da escusa de consciência. Mas ela não fica livre, ela vai ter que realizar uma prestação alternativa, um serviço alternativo nos termos da lei. Beleza? Beleza. Vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou falar já a respeito do tópico da perda do posto e julgamento de militar. Olha lá o que diz o artigo 6º e 7º ali. Acompanhe comigo. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz, ou de tribunal especial em tempo de guerra. Vem pra cá. Olha aqui, ó. Vamos esquematizar. Quando que o oficial pode perder o posto? Ele pode perder o posto em duas situações aqui, ó. Se ele for considerado indigno do oficialato, isso aqui você precisa saber. Aí, o que é indigno do oficialato? Indigno do oficialato, que é assim que vem na tua prova. Vem te perguntando, o que é ser indigno do oficialato? Não vem isso aí. Vem assim, indigno do oficialato, pode perder o posto? Pode. Ou ainda, for incompatível com a atividade. Então, se ele for indigno do oficialato ou incompatível, ele poderá perder o posto por decisão de quem? Por decisão de um tribunal militar em tempo de paz. Ou de uma decisão de um tribunal especial, que eventualmente pode ser criado em tempo de guerra.
tá? Então, bem fácil, bem tranquilo. O militar pode perder o seu posto, pode perder as suas atribuições aqui e ser julgado. Quando que ele pode perder? Se ele for considerado indigno do oficialato ou incompatível. Julgamento por quem? Tribunal Militar, mas em tempos de paz. Porque em tempo de guerra, ele poderá ser julgado também por um tribunal especial. Volta comigo aqui para o próximo inciso. Olha o que diz lá. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade, superior a 2 anos por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Então, olha só. Se o militar ele for condenado lá na justiça comum ou na justiça militar a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, o que vai acontecer com ele? Ele vai se submeter a um julgamento aqui, ó, perante o tribunal militar em caso de paz ou o tribunal especial em caso de guerra. O que acontece? O cara é militar, o cara foi condenado, o cara é uma pena privativa de liberdade. Ele pode perder o seu posto. Essa perda do posto depende de decisão do tribunal militar. Beleza? Então aqui bem facinho mesmo. Perda do posto aqui e quando ele for condenado a pena privativa de mais de 2 anos. Vamos fazer alguns exercícios para a gente ver se a gente conseguiu aí compreender essa parte de Forças Armadas. Mas é muito tranquilo e quando vem na sua prova é muito literal. Aqui a ideia é que você memorize para que servem as Forças Armadas, a composição, né? Presidente, Ministério da Defesa, Comando da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, as vedações, o que o militar não pode greve, não pode sindicalização, não pode filiação partidária, mas pode exercer cargo público, pode exercer mandato eletivo, quais são as diferenças, isso é muito importante, tá? Vamos lá resolver então a primeira questão. Os eclesiásticos estão isentos de prestar o serviço militar obrigatório em tempo de paz. Perfeito. A Constituição vai dizer o quê? Que em tempos de paz, mulheres e eclesiásticos não deverão prestar o serviço militar obrigatório. Cuidado, tem que estar dizendo lá em tempos de paz, porque excepcionalmente em tempos de não paz, ou seja, em tempos de guerra, esses eclesiásticos e as mulheres podem ser convocados. O próximo. O direito à livre associação sindical é aplicável ao servidor público civil, mas não abrange o servidor militar, já que existe norma constitucional expressa que veda aos militares a sindicalização e a greve. Perfeito. Quando a gente viu lá, a gente viu que o quê? Que eles não podem se sindicalizar e não podem exercer o direito de greve. Aliás, a própria Constituição não estende esses direitos sociais aos militares, direitos apenas dos servidores públicos civis. Por isso, certíssima essa alternativa. O oficial condenado na justiça comum ou militar por sentença transitada em julgado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos deve ser submetido a julgamento para que seja decidido se é indigno do oficialato ou com ele incompatível, podendo perder o posto e a patente. Exatamente isso que a gente acabou de falar. Então, o oficial, ele condenado na justiça comum ou na justiça militar a uma pena superior a 2 anos, ele pode ser submetido a julgamento perante os tribunais militares lá para ver se ele vai ser considerado digno ou indigno do oficialato ou com ele incompatível. Perfeita a questão, certíssima. O militar, enquanto em serviço ativo, somente pode se filiar a partido político após 10 anos em atividade. Ele fez uma confusão louca aqui, né? O militar ativo não pode ser filiado a partido político e não existe essa exceção, por isso, errada. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Perfeito. É a literalidade do artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por isso, corretíssima a alternativa. A próxima. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz, ou de tribunal especial em tempo de guerra. Certíssimo também, letra da Constituição. Como as questões são fáceis, as questões são tranquilas e muito literais. Geralmente é o texto da Constituição. Esquematizado aqui, eu tenho certeza que você não vai errar, tá bom? Era isso que a gente tinha para a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.